5 coisas que aconteceram após a morte de Jesus. Número 1. Houve um terremoto. Após a morte de Jesus, a criação respondeu de maneira intensa. A terra tremeu e as rochas se partiram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus nos conta que primeiro a terra tremeu e as rochas se partiram, um sinal claro de que esses eventos divinos estavam mexendo com o mundo físico. Número 2. Os túmulos se abriram. Mateus registra algo que não é mencionado nos outros evangelhos. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos, pessoas de Deus que haviam morrido, foram ressuscitados. Após a ressurreição de Jesus, essas pessoas saíram dos túmulos, entraram na Cidade Santa, Jerusalém, e apareceram para muitos. Esse evento é atribuído à ação direta de Deus. Um terremoto pode, de fato, abrir túmulos, mas a ressurreição só poderia ser obra divina. Isso foi um poderoso testemunho da vitória de Jesus sobre a morte. Aqueles que ressuscitaram são descritos como os que dormiram, um termo usado no Novo Testamento para falar de quem morreu, mas cuja salvação está garantida. Esse evento antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus ser o primogênito dentre os mortos, em 1 Coríntios 15, 20 e 23. O impacto desse momento não pode ser subestimado. Imagine o espanto daqueles que estavam em Jerusalém quando, de repente, viram figuras conhecidas, falecidas há anos, andando pela cidade. Alguns desses santos poderiam ter sido figuras históricas importantes, pessoas que viveram uma vida dedicada a Deus e cujas histórias eram conhecidas pelos habitantes de Jerusalém. Esse evento extraordinário deve ter gerado conversas, reflexões e, sem dúvida, mexido profundamente com a fé e as crenças de muitos. E o que será que essas pessoas ressuscitadas disseram? Será que testemunharam sobre a glória de Deus? Sobre o reino celestial que haviam presenciado? Ou talvez sobre a justiça e o amor de Deus que agora se manifestavam de maneira tão clara através da ressurreição de Jesus? O texto de Mateus não nos dá detalhes, mas é difícil imaginar que esses santos permaneceram em silêncio. Eles foram, provavelmente, portadores de mensagens que apontavam diretamente para a obra de redenção realizada na cruz. Além disso, esse evento também é uma poderosa metáfora do que acontece espiritualmente com aqueles que estão em Cristo. A ressurreição desses santos físicos é um prenúncio do que todos os crentes podem esperar. Assim como esses corpos físicos foram trazidos de volta à vida, a promessa da Bíblia é que um dia todos os que estão em Cristo serão ressuscitados para viver eternamente com Ele. A vitória sobre a morte não foi um ato isolado, mas o começo de uma nova era. Para os seguidores de Jesus, esses acontecimentos reforçaram ainda mais a ideia de que ele não era apenas um grande mestre ou profeta, mas o próprio Filho de Deus, aquele com poder sobre a vida e a morte. Isso deve ter fortalecido a fé daqueles que estavam duvidosos e também desafiado aqueles que ainda resistiam à mensagem do Evangelho. O terremoto que abriu os túmulos foi mais do que um evento natural. Ele simbolizou a quebra definitiva das correntes da morte e a destruição das barreiras que separavam os seres humanos de Deus. A ressurreição desses santos é um lembrete poderoso de que, em Cristo, a morte já não tem a última palavra. Número 3. O véu do templo se rasgou ao meio. Mateus 27, 2.50 e 51 nos diz que, após Jesus clamar em alta voz e entregar seu espírito, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Esse véu separava o lugar mais santo do templo do restante. Seu rompimento simboliza o fim da separação entre Deus e a humanidade. Agora, por meio de Jesus, temos a
com Deus. Esse acesso direto à presença divina não era mais reservado a uma elite espiritual, mas estava disponível a todos os que colocassem sua fé em Jesus. Esse rompimento do véu não foi apenas uma mudança no culto, mas uma transformação espiritual profunda. O pecado, que antes nos separava de Deus, havia sido removido. A morte de Jesus, seguida pela ressurreição, abriu as portas para um relacionamento vivo e íntimo com o Criador. Número 4. Houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27:45 relata que, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Esse fenômeno sobrenatural aconteceu durante o auge do dia, um sinal poderoso de que algo divino estava acontecendo. A escuridão é frequentemente associada ao luto e à morte de grandes homens. Aqui, ela serviu como um sinal do julgamento de Deus sobre o pecado e da magnitude do sacrifício de Jesus. O que seria um dia comum de sol, subitamente se tornou um cenário de mistério e apreensão. O céu se cobriu de trevas, como se toda a criação estivesse lamentando a dor daquele momento. A escuridão profunda que envolveu a terra não era meramente física, simbolizava a profundidade do sofrimento de Cristo, que, naquele momento, estava carregando os pecados de toda a humanidade. Era como se a luz, em sua pureza, tivesse sido temporariamente retirada, refletindo a separação que Jesus estava experimentando ao se fazer pecado por nós. Esse período de trevas também ecoa os antigos profetas do Antigo Testamento, como Amós, que falou de um dia de escuridão, não de luz, Amós 8:9-10, quando Deus derramaria seu juízo sobre o pecado. Aqui, no Calvário, essa profecia se cumpria de maneira impressionante. O próprio Filho de Deus, o puro e sem pecado, estava sendo oferecido como sacrifício, e a escuridão parecia comunicar a seriedade e o peso desse momento cósmico. Para os presentes, a escuridão deve ter sido um choque completo. As multidões, que momentos antes zombavam e insultavam Jesus, agora olhavam para o céu com medo e confusão. Era como se o universo tivesse suspendido sua rotina, testemunhando a morte iminente do Filho de Deus. O temor e a dúvida tomaram conta de muitos corações naquele instante, pois não podiam ignorar o fato de que algo extraordinário estava acontecendo. Mas essa escuridão também representava uma transição espiritual. Era o fim de uma era e o começo de outra. Assim como o povo de Israel experimentou as trevas antes de sua libertação do Egito, aqui as trevas precediam um momento de maior libertação da história, a redenção da humanidade através da morte e ressurreição de Cristo. Aqueles que estavam cegos espiritualmente seriam capazes de ver a luz da salvação após esse período de trevas. Durante essas horas de escuridão, Jesus não estava apenas suportando a dor física da crucificação. Ele carregava o peso de cada pecado, cada erro e cada injustiça da humanidade. A escuridão exterior refletia a agonia interior que ele experimentava ao ser temporariamente separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46, ele clamou, revelando a profundidade desse momento de abandono. Ele estava pagando o preço final pelo pecado, e a escuridão era uma manifestação visível dessa batalha espiritual. No entanto, para os que acreditam, essa escuridão também carregava uma promessa: logo, a luz retornaria. As trevas não durariam para sempre. Assim como o sol se esconderia por 3 horas, Cristo também seria escondido no túmulo por 3 dias, mas, ao final, a luz da ressurreição brilharia com um esplendor ainda maior. A escuridão, embora assustadora, era o prelúdio da vitória final sobre o pecado e a morte. Número 5. O soldado que supervisionava a crucificação reconheceu que Jesus era inocente. Mateus 27:54 nos conta que o centurião, ao ver o terremoto e os eventos ao redor, ficou aterrorizado e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Para um centurião, um soldado experiente e endurecido, essa confissão foi um reconhecimento profundo. Ele percebeu que havia executado um homem inocente, o próprio Filho de Deus. Sua reação demonstra o impacto que a crucificação teve até mesmo nos corações mais endurecidos. O centurião não era um homem comum. Como oficial do exército romano, ele provavelmente havia presenciado inúmeras execuções, e com o tempo, seu coração teria se tornado insensível à dor e ao sofrimento dos condenados. No entanto, diante da morte de Jesus, algo foi diferente. Ele não viu apenas um prisioneiro sendo crucificado, ele testemunhou algo além do entendimento humano. Cada detalhe, o sol escurecendo no meio do dia, o terremoto violento, o véu do templo rasgado, tudo apontava para um evento sobrenatural. Ele sabia que essa crucificação não era apenas mais uma entre tantas. Em meio ao caos que se desenrolava ao seu redor, o centurião sentiu algo que jamais havia sentido antes: temor. Um medo reverente tomou conta de seu coração, pois ele se deu conta de que estava na presença de alguém verdadeiramente divino.
Os gritos de zombaria das multidões que cercavam Jesus, as palavras de ódio e desprezo, de repente pareciam distantes e insignificantes. Ele, um soldado pagão, foi o primeiro a reconhecer abertamente a verdadeira identidade de Jesus naquele momento crucial. Mas essa confissão do centurião também revela um fato poderoso: a graça de Deus pode alcançar até mesmo os mais improváveis. A cruz, que simbolizava a morte e a humilhação, se transformou no lugar de revelação. O soldado, que antes participava de uma execução rotineira, foi transformado por aquilo que viu. Aquele que havia presenciado os momentos finais de Jesus com seus próprios olhos, que ouviu suas últimas palavras e sentiu a terra tremer sob seus pés, tornou-se a voz que, no fim, proclamou uma verdade essencial: este era o Filho de Deus. Esse momento também é um sinal de que a morte de Jesus não foi apenas para um grupo específico, mas para todos, inclusive para aqueles que o perseguiam. O centurião, que havia cumprido seu dever de maneira impiedosa, foi tocado pela revelação divina e transformado por ela. Sua declaração foi uma confissão não só de culpa, mas de reconhecimento da majestade e santidade de Jesus. Podemos imaginar o impacto dessa confissão entre os soldados e espectadores que estavam ao redor. Para muitos, o centurião era um exemplo de autoridade e força. Se até ele, um romano, que representava o poder do império que o condenou, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, o que isso significava para o resto das pessoas? O choque, a confusão e o arrependimento devem ter começado a se espalhar entre eles. Esse breve momento de reconhecimento foi o início de uma mudança maior. Não era apenas a terra que tremia fisicamente, os corações também estavam sendo abalados. E, naquela confissão, vemos o primeiro fruto visível do sacrifício de Cristo na cruz: a transformação do coração de um soldado endurecido pela violência. O que começou com a morte de Jesus logo se expandiria para a redenção de muitos, inclusive daqueles que, de início, não o reconheceram. Esses eventos são testemunhos poderosos do que aconteceu na morte de Jesus. Desde o terremoto e o rompimento do véu até a escuridão e a ressurreição dos santos, tudo aponta para a profundidade do sacrifício de Cristo. O centurião, alguém que deveria ser insensível a esses acontecimentos, foi tocado de forma única. Isso nos mostra que o poder da cruz é capaz de transformar corações, independentemente de quão endurecidos possam estar. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos expandir nossa compreensão e iluminar mais mentes. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.